Da música, tudo bem com você? Mais uma disputa entre as bandas aqui nos enquetes do Pensando Nisso. Dessa vez, a disputa ficou bem mais tranquila para o lado do Pink Floyd. Durante toda a semana, eles ficaram entre 40% e 45%. Os fãs do Barão deixaram a música O Poeta Está Vivo em segundo lugar com 22%. E se você não recebeu essa enquete, é porque não é inscrito e não clicou no sininho para receber todo o conteúdo novo antes que o resto do pessoal. Então, vamos para a vinheta, que a análise hoje está incrível. Vida louca. Já senti que não foi tão bom. E mais que ser o pecado. Se Deus foi de Wish You Were Here é a faixa título do álbum de 1975 do Pink Floyd. A letra da música abrange sentimentos de alienação do escritor Roger Waters, inspirado em seu velho amigo Syd Barrett, fundador do Pink Floyd, que deixou a banda devido a problemas de saúde mental e drogas. A música faz parte de um álbum conceitual focado na ausência e desencanto com a indústria da música. A música Shine On Crazy Diamond já era uma homenagem a Syd, enquanto esta também lamenta a sua ausência. As outras duas músicas do álbum, Welcome to the Machine e Heavy, a Cigar, expressam o novo desagrado da banda pelas pressões da indústria da música, pressões que eles acham que ajudaram Syd a ir para o caminho da droga, caminho da loucura, amarrando todo o álbum, que é um argumento coerente. It did stem from those first four notes that popped out of the guitar one day in King's Cross. Somehow those notes evoked a song about Syd and his disappearance, absence, if you like, in Roger. It's my homage to Syd and my heartfelt expression of my sadness but also my admiration for the talent and my sadness for the loss of the friend. David Gilmour e Roger Waters colaboraram para escrever a música. Este foi um caso raro dos principais compositores do Pink Floyd. Roger Waters e David Gilmour colaborando mutuamente em uma música. Eles raramente escreviam juntos. Gilmour tinha o riff de abertura escrito e estava tocando no estúdio em um ritmo mais acelerado. Quando Roger Waters ouviu, ele pediu que ele tocasse mais devagar. A música foi criada a partir daí, com o par escrevendo a música para o refrão e versos juntos, e o Waters adicionando a letra. A música refletia o sentimento da banda enquanto eles estavam gravando o álbum. Waters sentiu que não estavam se esforçando totalmente nas sessões de gravação. Quando essa música começa, parece que vem de um rádio AM em algum lugar distante. Representa a distância entre o ouvinte e a música. Aos 42 segundos, você também pode ouvir Richard Wright to Sir. Quando ele ouviu a música, mais tarde, isso o inspirou a parar de fumar. Apesar de não ser um single após o lançamento, quando esse status como uma versão gravada no álbum ao vivo Pulse, onde a capa mostrava duas almas perdidas encarando peixes, sua letra é como boa parte do álbum, dirigida a Syd Barrett. Entretanto, ela pode ser interpretada como um desabafo de uma pessoa que sente falta de outra. Contudo, no documentário The Story of Wish You Were Here, Waters refere-se à letra como um debate interno de uma pessoa consigo mesma, uma parte querendo seguir a vida conforme as conveniências da sociedade e a outra parte debatendo-se para libertar-se dessa forma enjaulada de vida. O interessante é que podemos interpretar de várias formas. Acho que essa é a beleza da música. Pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes.
Pode ser um hino para as pessoas estagnadas na vida e nos relacionamentos que trocaram sair da prisão simbólica para viver em uma zona de conforto. O título "Queria que você estivesse aqui", numa tradução livre, pode ser um convite para as pessoas viverem, saírem da Matrix. O desejo de que se você estivesse aqui é, nas palavras de Roger Waters, libertar-se das construções mentais e sair da estaca zero. Talvez não é especificamente sobre Sid, embora Gilmour diga que não toca essa música sem pensar no Sid. A música fornece um conjunto de opções projetadas para desafiar o público a se afastar de suas rotinas e das rotinas confortáveis para evitar justamente a estagnação. Waters sugere que, a menos que você esteja se movendo, mudando e se desafiando constantemente, estará em uma jaula. Ele diz: continue revisando tudo o que você acha que conhece ou acredita, porque caso contrário você se torna ausente, fora de contato com o dinamismo do mundo real, dizendo também que é muito mais importante fazer parte de algo maior que você do que satisfazer seu orgulho sendo o centro das atenções. O desejo que você estivesse aqui não se refere especificamente a Sid, mas a todos que falharam em dar seu salto e ficarem livres das restrições mentais, daquela sua zona de conforto imposta, e que eles estão realmente ausentes. Gilmour e Waters disseram que, embora pensem no Sid quando tocam essa música, não é sobre ele, e faz referência à ausência geral de pessoas que foram deixadas para trás, enquanto nos esforçamos para avançar da estagnação. O final de Have a Cigar segue a introdução desta música, que imita um rádio mudando de estação para estação. A letra reflete os sons tocados na primeira estação, que consiste em uma conversa entre um homem e uma mulher. A segunda estação toca o movimento final da Sinfonia número 4 de Tchaikovsky, antes de finalmente mudar para uma estação tocando o riff inicial dessa música. O riff de abertura, realizado por David Gilmour, é fortemente processado para reproduzir o som lo-fi de um rádio transistorizado. Abre aspas. Tudo foi feito para soar como a primeira faixa, sendo sugada pelo rádio com uma pessoa sentada na sala tocando guitarra junto com o rádio. David Gilmour em uma entrevista para Louder Sound. Roger Waters comenta sobre o solo. Abre aspas. É uma daquelas músicas estranhas que me vieram com muita facilidade, porque David Gilmour tocava o riff e eu estava ouvindo e dizendo: o que é isso? Eu disse: toque de novo. Então eu aprendi e eu disse: e então, o que acontece? Aí o Gilmour responde: não, é isso. E eu disse: eu gosto. Você se importa se eu ver o que acontece depois? Então toquei alguns acordes e escrevi a música muito, muito rapidamente, pelo que me lembro. Provavelmente em 1 hora. Foi um daqueles momentos felizes em que o fluxo de consciência funciona e as palavras saem. Fecha aspas. So you think you can tell heaven from hell? A principal interpretação é de que o desejo de que se você estivesse aqui é dirigido a Syd Barrett, um membro original do Pink Floyd cuja disfunção mental e muito uso de drogas culminaram em sua saída da banda. Ele foi substituído por David Gilmour. Barrett escreveu a maior parte do álbum de estreia do Floyd, The Piper No Gates of Dawn, e The Wall é visto por alguns como sua biografia. Esse verso me parece falar que só porque Sid escolheu um caminho diferente e acha que sabe o que está fazendo, não o torna verdadeiro ou certo. Essa faixa tenta convencer Barrett de que ele está errado, que as coisas não são tão fáceis quanto ele pensa que são. Blue skies from pale, can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil. Quando alguém é viciado em algo, acha que conhece melhor que todos os outros. O autor me parece estar tentando fazer Sid entender que o que ele está fazendo está errado. Assim quer que ele pense 2 vezes sobre a sua vida.
Independentemente da origem ou motivação para gravar a música, a poesia pode falar em termos psíquicos que se conectam com outras pessoas. As constantes imagens opostas, como o campo verde, contrastam com o trilho de aço frio, invocam uma imagem de um campo verde natural com animais, um prado e o trilho de aço sendo uma via férrea, um ser humano passando em alta velocidade em um local frio, numa vida mecanizada. O céu azul, geralmente associado a um dia bonito, também contrasta com os sentimentos de dor geralmente associados à escuridão. Finalmente, uma máscara no sentido de algo que serve para cobrir alguma parte da cabeça ou do rosto. O compositor provavelmente questiona a capacidade da outra pessoa ver através das máscaras do ser humano. Creio que uma metáfora para esconder sentimentos por trás de uma cara é sorrir, mas estar triste por dentro. Uma curiosidade: quando o Pink Floyd foi introduzido no Hall da Fama do Rock and Roll em 1996, eles tocaram essa música na cerimônia. Antes deles serem agraciados, o vocalista do Smashing Pumpkins faz um belo discurso. Em um trecho, ele fala como a música Wish You Were Here ajudou quando sua avó morreu. Abre aspas. Quando você tem 17 anos, Heaven from Hell, Blue Skies from Pain significam tudo. É por isso que acho que estou aqui, para agradecê-los por tudo que eles fizeram, disse emocionado. Depois ele pegou o violão para acompanhar seus heróis David Gilmour e Richard Wright justamente na imortal música. Eles, talvez neste caso, se referem às vozes interiores de Sid que o mantêm desviado do caminho. Então tudo o que ele acreditava anteriormente em suas crenças não se sustentam mais. Outra interpretação é que muitas mortes de astros do rock relacionadas a drogas e estilo de vida semelhante ao de Sid, como o Jimi Hendrix, Brian Jones, Jim Morrison, Janis Joplin, etc., foram pelo mesmo caminho, né? Waters sentiu que o grupo não estava colocando todo o seu esforço por trás deste álbum. Daí a melancolia da faixa título. Isso é irônico se considerarmos que o título se tornou um enorme meme cultural. Nesse verso também podemos interpretar da seguinte forma: Syd Barrett havia parado de compor e se apresentar, essencialmente trocando seus heróis e inspirações, que seriam os músicos e os poetas, pelos fantasmas, que seria a droga e as alucinações que ele tinha. A ideia de ter estabilidade por mudança, por uma questão de mudança, você troca o conforto da sua vida por algo mais. O conforto não é sexy, o conforto não é a coisa mais interessante, mas você pode arriscar tudo o que tem, sua estabilidade em prol do novo. As pessoas querem mudar, as pessoas querem algo diferente, mas a mudança nem sempre é melhor que o conforto. Mudança não caminha junto com o controle da situação. A mudança pode trazer coisas diversas que você não tem como prever. Arriscar a sua existência pelo bem do novo, algo potencialmente emocionante, ou se manter estagnado. Aqui parece uma provocação, falando: você está cansado de acordar todos os dias porque tudo é igual. Então você toma o ácido. A droga é a sua mudança, é algo novo e emocionante para você. O vício no ácido te faz querer mais, então faz isso de novo e de novo e de novo. Infelizmente, as drogas têm essa glamorização extremamente equivocada, passando pelo cigarro, álcool e maconha até as drogas mais fortes. Essa busca equivocada por uma novidade, que no caso é a droga, te trouxe consequências irremediáveis. The songs are encouraging me. I guess I write them for me. And it's to encourage myself not to accept a lead role in a cage, but
to go on demanding of myself that I keep auditioning for the walk-on part in the war, because that's where I want to be. I want to be in the trenches. I don't want to be at headquarters, or I don't want to be sitting in a hotel somewhere. I want to be engaged. Probably, I might say, in a way that my father would approve of. A letra pode ser parafraseada como: você escolheu renunciar à sua chance de ser uma pequena parte de algo extremamente importante, insistindo egoisticamente em ser o evento principal, usando drogas, não cooperando e etc. Você perdeu a oportunidade de fazer algo excelente porque o que você está fazendo e fará sozinho é severamente limitado e logo será esquecido. Interpretar a estrofe dessa maneira a torna muito mais poderosa e acredito que está muito mais alinhado com o que Waters e Gilmour sentiram naquele momento. E faz muito sentido, afinal todas as pessoas do meio da música que conheciam o Sid diziam que era extremamente difícil trabalhar com ele, pois ele aloprava completamente e teve seu sucesso jogado no lixo quando saiu da banda por escolher o caminho da droga. Por outro lado, não somos ninguém para julgá-lo, sem ao menos saber o que realmente aconteceu na sua vida. Eu vi um comentário no site Genius de um usuário que ilustra bem a interpretação do que ele estava vivendo. Abre aspas. Eu vejo isso como tal. Enquanto experimentava ácido, tornou-se mais consciente de uma existência superior além de si mesmo. Os psicólogos jungunianos se referem a ela como a realização do inconsciente coletivo. Não a como você entender se você nunca conseguiu isso sozinho. Mas isso foi ilustrado em muitas excelentes obras de arte. De fato, a maior parte do Renascimento italiano foi uma dedicação a esse estado de espírito ascendente. Ele parece estar tentando entender melhor a ausência de seu pai na infância e o constante comportamento controlador e emasculante de sua mãe. Tomar ácido o ajudou a ver um campo de possibilidades que ele nunca soube que existia. E como artista, posso dizer por experiência própria que pouco neste mundo não daria esse tipo de inspiração. É um caminho para a jornada espiritual, mas, se abusado, pode ter efeitos devastadores na fisiologia ou algo parecido. Ele fez más escolhas para seu ambiente de vida, mas no final fez exatamente o que estava questionando. Ele sacrificou sua vida da maneira que Aquiles fez. Ele estava confortável com sua escolha o suficiente para fazer isso consigo mesmo, para melhor ou para pior. E, embora ele não mais a deixe orgulhosa, ele está vivendo da maneira que escolheu. Quem podemos ser para julgar? Ele não era a voz no seu aparelho de som. Ele era um homem. Fecha aspas. How I wish you were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl year after year. Essa música, junto com Shine On Crazy Diamond, destaca os heróis infantis que eles foram e como Sid não conseguiu lidar com isso. O aquário é a atenção da fama. Outro ponto de vista é de um peixe. Olhando para fora de um aquário, a curva do aquário distorce a realidade, assim como as drogas o fazem em seus usuários. Nossos velhos não eram mais sábios do que nós, mas aposto que eles tinham medos das mesmas coisas, morte e etc. Percorrendo o mesmo terreno antigo, quando você não amplia seus horizontes e se mantém na sua própria zona de conforto, cometerá os mesmos erros repetidamente. Todos esses anos de experiência e nada se ganha, voltando à estaca zero. Talvez ele deseja que Sid esteja lá com ele para compartilhar esse momento. Aliás, vale a pena mencionar aqui que Sid estava lá para algumas gravações do álbum. Mas este não era o mesmo Sid com o qual eles haviam sido amigos anos antes, a ponto de a banda nem o reconhecer. Sim, esse é o Sid. Ele realmente surpreendeu o Pink Floyd ao passar pelo Abbey Road, quando essas gravações estavam ocorrendo. A banda nem o reconheceu. Ele simplesmente apareceu enquanto eles estavam gravando um álbum inteiro sobre ele.
I think most of the songs that I've ever written all pose similar questions. Can you free yourself enough to be able to experience the reality of life as it goes on before you and with you, and as you go on as part of it? Not, because if you can't, you stand on square one until you die. No, that may sound like bullshit, but that's what the song is about. Attached to lots of internal feelings that they may have, and they may not be entirely sure what it's about, and neither am I. I mean, I'm only telling you what it's about for me, but there's no reason why other people shouldn't put other interpretations on it, which could be just as valid. Shine On You Crazy Diamond is the one that is specifically about Sid, and Wish You Were Here has a broader remit. I can't sing it without thinking about Sid. My memory is that I came into the studio, there was this guy standing there in a gabardine raincoat, a large bloke, and I had no idea who it was. Surprisingly, no one's saying, who's that person? What's he doing wandering around all our gear in the studio? And then him coming into the control room and standing around, and how remarkable how long it was before anyone actually woke up. Finally, I think it was David who said, Nick, do you recognise him? I looked, and I think I either shrugged my shoulders or at some point Dave, my misery, and said, it's Sid. And we just sort of stood there, or sat there and just sort of shell-shocked, basically. Somebody thought of something to say to him. And then we were all unbelievably shocked at his appearance. I mean, I didn't recognise, I didn't know it was him. But it was pretty affecting, really. I mean, Roger and Dave cried. You know, this slim, elegant, if bedraggled and dazed person that I'd last seen had turned rather balloon-shaped and had no eyebrows and not much hair. There is the photograph of him in the studio at the time. And if you looked at Sid in early '67 and Sid then, it was so different. He was a great loss. And, you know, imagining what he would have gone on to do is speculating on that, if you like, he could have become so great. It's actually quite emotional, standing up here with these three guys after all these years. Standing to be counted with the rest of you. Anyway, we're doing this for everyone who's not here, and particularly, of course, for Sid. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, depois clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu lançar no canal. Deixe seu comentário, sua opinião sobre essa análise. Se você tem uma interpretação diferente, eu vou adorar ler. E para você que ficou até aqui, eu tenho um presente especial. Os fãs do canal criaram um grupo no WhatsApp para falarmos sobre música, sobre as análises, trocar ideias, conhecer pessoas que gostam das mesmas músicas e muito mais. Se você quiser, é só abrir a descrição do vídeo, que o link do grupo está aqui embaixo. Você clica, você vai ser direcionado para o grupo e aí é só participar. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau. Take it away,
Na 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 na.